Boa noite, Laís. Boa noite, Wislane. Boa noite. Já já vamos começar. Ok. Muito bem. Então, a gente vai começar aqui nossa aula de reposição, né, de direito do consumidor, excepcionalmente nesta sexta, um dia que não está sendo muito fácil, né, porque infelizmente tivemos aí a morte de mais uma cantora, né, a Marília Mendonça, infelizmente. Mais um acidente de avião com uma vítima fatal famosa. Bom, então a gente começou a ver aqui a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto e do serviço. Então, estamos começando a ver aí a responsabilidade pelo vício do produto e temos as duas espécies, né, o vício de qualidade e o vício de quantidade. E aí a gente começou a ver, na aula passada, o artigo 18, né, que trata dos vícios de qualidade. Só lembrando, então, os vícios de qualidade são relacionados aos diversos aspectos de qualidade, né, e são descritos detalhadamente segundo o que estiver previsto no artigo 18 do CDC. Vimos essa distinção entre vício e vida útil, né? A questão do vício vai envolver garantia e tudo mais, mas a vida útil não, porque a vida útil sempre vai além da garantia, né? Vai além da questão das determinações legais ou contratuais, né? Isso trata a questão da vida útil do período de deterioração normal, natural dos produtos de uso. E aí, então, lembrando mais uma vez, né, o risco do desenvolvimento, por si só, não é causa de vício. Lemos o artigo 18 do CAPT, que tem aí as determinações, né, da responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade, e aí vem as especificações, produtos impróprios, inadequados ao consumo, produtos que tenham um valor diminuído, produtos que decorrem da disparidade com as indicações de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem da publicidade, e o consumidor vai poder exigir a substituição das partes viciadas, da maneira que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E aí começamos a ver essas observações. Primeiro, que o termo quantidade está aí aleatório, né, nesse artigo, porque, na verdade, a gente vai ver os vícios de quantidade no artigo seguinte, que é o 19, ainda hoje a gente vê isso. Questões de variações naturais, normais, né, inerentes a cada produto, são aí o limite entre a ocorrência ou não do vício, então pode haver algumas pequenas variações de qualidade, mas são variações aceitáveis, né, dentro dos parâmetros de mercado, isso pode ocorrer e nem por isso será vício, né? O vício vai um pouco mais além do que essas pequenas variações que podem ocorrer de qualidade de um produto, né, de um exemplar de um produto para o outro. E aqui a gente parou, né, na aula passada nessa questão dos produtos impróprios para o consumo. Isso está determinado no parágrafo 6º do artigo 18, que estabelece 3 situações, 2 situações mais restritas e uma mais aberta para
a determinação do que seja produto impróprio para o consumo. Então, produtos impróprios para o consumo são os de validade, né, que já passaram da validade, produtos vencidos, produtos que têm alguma outra variação excessiva, como deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou aqueles que estão em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. E aí, na hipótese do inciso 3º, vem uma cláusula de abertura, porque aí estarão os produtos que, por qualquer outro motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Isso vai ser, então, analisado caso a caso. E aí, só trazendo os exemplos, né, que eu tinha mostrado rapidinho no final da aula passada. Então, produtos com a validade, né, com o prazo de validade já excedido. Então, aí como esse primeiro da esquerda, né, que já foi vencido ali em setembro de 2018, e alguns que são adulterados, né? Acontece isso de vez em quando, né? Em fiscalizações do PROCON isso é visto, né? Então, esse aí, por exemplo, estava com a validade para maio de 2020, foi lá alguém colocou uma perninha para transformar o 5 no 9, e aí deu uma alongada irregular, claro, ilícita, nesse prazo de validade. Isso também vai implicar aqui em vício e pode ir mais além. Pode ser defeito, fato, né? Se atingir aí a pessoa, ou seja, se a pessoa passa mal, tem um problema, né, gastrointestinal por conta disso. Então, aqui pode ir mais além do que um mero vício, no caso desses de se manipular de maneira ilícita os prazos de validade dos produtos, inseridos nos produtos. Aqui o segundo, né, produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados. Aí tem o pão mofado, né, à esquerda, e à direita uma TV que está com a imagem toda estranha, né, não está com as cores normais. Então, não está muito nítida, tá? E nesse caso temos um vício também nessas circunstâncias, vícios do produto. No 3, aí, então, como eu já disse, né, a cláusula de abertura para que qualquer outro problema que torne o produto inadequado ao consumo seja considerado vício de qualidade. Então, qualquer outra situação que não se encaixe no inciso 1 ou no 2, pode entrar nessa hipótese do inciso 3 do parágrafo 6º do artigo 18, certo? Aí vamos agora, né, depois de termos visto e revisto essas partes iniciais do vício de qualidade, a gente vai ver agora o que é que o Código do Consumidor estabelece como opções para o consumidor para que ele possa resolver esse problema, resolver esse vício do produto, vício de qualidade. Essas soluções possíveis, essas opções, estão previstas no parágrafo 1º do artigo 18. Vamos então conferir essas situações, essas regras, e depois a gente vai explicando aqui detalhadamente cada uma delas. Então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 18, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Inciso 1º, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. No inciso 2, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E no inciso 3, o abatimento proporcional do preço. Então, são essas as opções possíveis aqui no caso de um vício de qualidade. E aí, só lembrando, né, pela própria redação do parágrafo 1º, fica muito claro. Essa opção é única e exclusiva do consumidor. O fornecedor não pode impor nenhuma dessas situações, nenhuma dessas condições, e nem o juiz. Se uma situação dessa chegar até o Poder Judiciário, né, se virar um processo, o juiz não pode impor uma condição ou uma opção diferente daquela que o consumidor determinou lá no pedido da inicial. Então, tem que se respeitar aqui o posicionamento do consumidor. E aí o consumidor vai poder escolher entre as 3 opções, uma que será a mais adequada na visão dele para resolver esse problema, certo? Vamos ver passo a passo, né, como isso pode acontecer. Tem outra regra importante aí, que é essa do prazo de 30 dias, que essa é uma regra voltada para o fornecedor e não para o consumidor propriamente. Então, vamos ver isso com detalhes agora na sequência. A primeira observação é essa do caput do parágrafo 1º. Repetindo essa redação, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Então, vamos falar um pouco sobre esse prazo de 30 dias. O prazo máximo de resolução do vício em 30 dias é um direito do fornecedor.
As opções dos incisos só serão usadas após decorrido esse prazo. Então, vamos aqui estabelecer duas situações. Primeiro, quebrar um mito de que a regra aqui é resolver o problema imediatamente. Todos nós queremos resolver nossos problemas o mais rapidamente possível. Inclusive, vimos em aulas anteriores a teoria do desvio produtivo, que trata dessa questão do tempo e tudo mais, do tempo que a gente perde para resolver problemas. Mas essa resolução de problemas, no caso do vício de qualidade, ela não é automática, como regra. Pode até ser, em algumas situações, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a regra aqui é que, primeiro, é preciso que se respeite esse prazo de 30 dias para que o fornecedor possa dar uma resposta para essa demanda do consumidor. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse prazo de 30 dias é um direito do fornecedor, certo? Muita gente reclama por aí que o Código do Consumidor só estabeleceu direitos para o consumidor, mas, às vezes, aparece um direito para o fornecedor. E esse é um direito do fornecedor. Então, o que acontece aqui? Qualquer um de nós, né, consumidor, consumidora, vai ali comprar o produto, tem um vício de qualidade. Vai, então, apresentar o produto ao fornecedor. E o fornecedor vai ter um prazo de 30 dias para resolver esse problema, certo? E aí, só depois que o fornecedor resolver esse problema, ou melhor, só depois que ele não conseguir resolver, depois dos 30 dias, né, passado esse prazo de 30 dias, é que o consumidor pode usar uma das três alternativas do parágrafo 1º do artigo 18. Então, primeiro, vai se dar ao fornecedor o direito de tentar resolver o problema. Depois, se ele não conseguir, aí que o consumidor vai poder acionar uma dessas opções do parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 18. Certo? Agora, uma dúvida que pode surgir aqui é o seguinte: o fornecedor vai ter 30 dias para resolver o problema, ou até 30 dias, né? Mas ele consegue resolver antes, né? Mas o problema volta, né? Ou então vai surgir outro problema sobre o mesmo produto. Então, vamos supor, a pessoa compra um smartphone, né, um celular, e esse celular dá problema, né? Tem um vício, e esse vício é de qualidade, né? E esse vício torna esse celular, né, naquele momento impróprio para o consumo. Por exemplo, a Wi-Fi, né, o receptor de Wi-Fi do celular não está funcionando, então não pega internet, e aí o usuário vai ficar usando a internet do celular, mas em alguns lugares ele não vai poder usar, por exemplo, se ele trabalha em fazendas, sítios, em lugares remotos que não dá área de celular. E aí o que é que vai acontecer? Ele leva, então, o seu telefone para o conserto, né? Pode levar para o fornecedor comerciante, né, para a loja em que ele comprou o produto, ou para a autorizada dessa marca, enfim. E aí, então, o fornecedor vai ter até 30 dias para tentar resolver esse problema. E aí, por exemplo, em 15 dias é resolvido o problema, o celular é devolvido para o consumidor com a Wi-Fi funcionando perfeitamente, certo? E aí pode surgir a dúvida. Voltou a funcionar perfeitamente no dia que foi recebido. No dia seguinte, volta a dar o mesmo problema. E aí o consumidor vai de novo lá para resolvê-lo. E aí, volta a contar o prazo do início, né? Então, resolveu ali o problema inicialmente, volta a contar o prazo de 30 dias ou vai se contar o prazo de 15, porque já se passaram 15 dias. O entendimento majoritário aqui é que se o problema se repete, então ele não foi resolvido plenamente, ou seja, o prazo continua de onde parou. É como se tivesse dado uma pausa no filme e ele volta a ser contado. Então, o fornecedor teria só mais 15 dias para resolver o problema, e não mais 30, porque é o mesmo problema, certo? É o mesmo vício. Agora, se o vício fosse de início, por exemplo, esse da Wi-Fi, e aí em 10 dias ele foi resolvido, mas depois apareceu um outro problema que foi na tela. O consumidor não consegue mais mexer, né, usando lá o touchscreen do celular, né, a possibilidade de só mexer com o dedo, já que não tem teclas no celular, só as teclas virtuais. Então, é outro problema. Aí, nesse caso, o entendimento majoritário é de que o prazo vai recomeçar do zero. Vai ter mais um prazo de 30 dias para resolver esse problema, já que são problemas diferentes. O primeiro problema da Wi-Fi foi resolvido, beleza, mas surgiu um novo problema. Então, se é um problema diferente do anterior, aí o prazo de 30 dias volta a correr. Então, o consumidor tem que ter paciência para resolver esses problemas ou tentar resolvê-los.
inicialmente dentro desse prazo de 30 dias, e se o prazo expirar, né, e esse problema não for resolvido, aí é que o consumidor vai poder acionar uma das opções do artigo 18, parágrafo 1º, e seus incisos, certo? Deu para entender essa questão aí do prazo de 30 dias, do direito que o fornecedor tem e como esse prazo tem sido contado, dependendo do problema? Bom, a segunda observação vem do parágrafo 2º, porque tem esse prazo aí de 30 dias, né, que é dado para o fornecedor resolver ou tentar resolver o problema, mas o parágrafo 2º ele abre uma possibilidade de que esse prazo possa ser negociado, certo? E aí o parágrafo 2º do artigo 18 abre a possibilidade de que o prazo de 30 dias seja negociado entre as partes, entre fornecedor e consumidor. O que é colocado no parágrafo 2º do artigo 18? O seguinte: poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, o que acontece aqui é que esse prazo de 30 dias ele pode ser encurtado ou alargado, a depender da negociação entre as partes. O que foi estabelecido são limites mínimo e máximo desse prazo. Então, o prazo de 30 dias pode ser reduzido para 7 ou pode ser ampliado para até 180 dias. Claro que para nós consumidores o prazo de 7 dias é ótimo, né? É o melhor prazo possível, então mais rápido para resolver. Já o prazo máximo de 180 dias não é bom, porque serão então 6 meses aí para resolver o problema, para que a gente possa usar uma das opções do artigo 18, parágrafo 1º. Então, acaba que certo, João. Então, o que acontece aqui é que esse prazo pode ser convencionado entre fornecedor e consumidor, mas o prazo mais vantajoso, sem dúvida, será o menor do que 30 dias. Quanto menor for esse prazo, melhor para o consumidor. Então, se é de 7 dias, está ótimo. 10 dias, 15, 20, ótimo também, sendo menos do que 30. Agora, mais do que 30, aí já começa a ficar mais perigoso para o consumidor, né? E aí, como a grande maioria das relações de consumo hoje é regida por contrato de adesão, né, aquele que a gente não tem muita opção de escolha, ou aceita tudo ou nada, ou cláusulas em separado, nesse caso, é possível colocar uma cláusula separada do resto do conteúdo desse contrato. E aí, nessa outra cláusula, a manifestação do consumidor tem que ser expressa, né? Então, ele vai ser perguntado se ele aceita essa negociação de prazo, esse novo prazo, diferente dos 30 dias, e aí, se o consumidor se expressa de maneira manifesta, né, de maneira bem clara, nessa cláusula à parte, então, isso será colocado como a regra para esse contrato. Então, só se houver manifestação expressa do consumidor é que poderá haver esse alargamento ou esse encurtamento de prazo, certo? A terceira observação é a que coloca a possibilidade de que esse prazo não seja obedecido de 30 dias, porque aqui vai haver situações, né, vão haver situações emergenciais, situações mais, né, que requerem uma solução mais rápida. E aí vai ser possível a solução imediata do problema, não contando prazo de 30 dias, nem de 7 dias, nem de qualquer outra data, né, ou de outro período. Então, parágrafo 3º do artigo 18 abre a possibilidade de que o prazo de 30 dias seja desconsiderado, tendo que haver a solução imediata do problema. De que maneira isso vai acontecer? Então, vamos ler o parágrafo 3º para a gente ver como isso funciona. Então, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então, nessas situações, é possível que o consumidor já utilize uma das opções do parágrafo 1º e seus incisos imediatamente, não precisando esperar lá os 30 dias que o fornecedor teria como regra para resolver o problema. E aí, em que situações isso acontece?
quando a substituição dessas partes viciadas do produto vão comprometer a qualidade ou as características essenciais desse produto, né? Quando essa substituição vai lhe diminuir o valor, né? Não vai ser interessante fazer essa mudança, porque vai baixar o valor do produto, ou quando esse produto for considerado essencial, né? Então, a dúvida que fica aqui é essa, né? O que é um produto essencial? Está lá no finalzinho, né, dessa determinação do parágrafo 3º. Então, o que é um produto essencial? Bom, temos aqui, historicamente, né, na década passada, uma tentativa de se estabelecer uma determinação precisa do que seriam produtos essenciais. Então, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff, houve a tentativa de se legislar especificando quais seriam esses produtos. Então, houve um envio de um projeto de lei que faria essa determinação expressa de quais seriam os produtos essenciais no Brasil. E esses produtos, segundo esse projeto de lei, seriam medicamentos, máquina de lavar, geladeira, fogão, televisão e aparelho de celular. Então, estava colocado na lei como produtos essenciais. E aí, quando houvesse um vício sobre um desses produtos, a troca deveria ser imediata. Isso era o que previa lá esse projeto de lei. Mas ele não foi aprovado. Ele não chegou sequer a ser votado, né? Ele ficou só nas comissões e não passou de lá, certo? Então, não chegou nunca ao plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, tal regulamentação nunca foi efetivamente realizada, certo? E aí, nessa mesma onda, né, que aconteceu ali em 2011, 2012, começaram a surgir nos estados iniciativas dos PROCONs para estabelecer quais seriam os produtos essenciais. E aí eles iam estabelecendo justamente esses produtos como produtos essenciais, certo? Só que, aos poucos, essa ideia não pegou. E aí, aos poucos, os PROCONs foram deixando de lado essa determinação precisa do que fosse produto essencial. O último estado que adotou esse modelo foi o Espírito Santo, né? Mas hoje já não se tem mais notícia de que o PROCON de lá continua fazendo essa cobrança, né, de que deva haver essa troca imediata desses produtos. Então, hoje, a ideia de produto essencial é bem ampla, né, bem genérica, e acaba que isso vai sendo decidido quando se chega a um processo e, em cada caso, vai se definindo que seja um produto essencial. Então, hoje, no Senado, né, tramita um projeto de lei que é o 194 de 2017. Esses projetos são arquivados, depois eles voltam, né? Então hoje ele está devidamente arquivado. Neste projeto, o produto essencial deverá ser aquele indispensável à subsistência do indivíduo em condições de higiene, alimentação, vestuário, habitação, segurança e saúde. Então vejam que esse projeto, se um dia ele for aprovado, ele vai estabelecer uma ideia muito mais ampla do que seja produto essencial. Não vai apontar quais são os produtos, mas vai apontar em que circunstâncias eles serão assim considerados. Então, produto essencial seria o indispensável à subsistência, à manutenção do indivíduo nas condições de higiene, alimentação, vestuário, habitação, segurança e saúde. Seriam esses os elementos que determinariam o que seria um produto essencial. Porém, esse projeto não está seguindo, né? Não foi adiante. Então, o projeto de lei segue em tramitação no Senado, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, à espera da designação de um novo relator desde fevereiro deste ano. Está parado desde março do ano passado em virtude da pandemia de Covid-19. É que o Congresso, né, Câmara e Senado, deram prioridade aos projetos da pandemia. Só que agora já voltou praticamente ao presencial, né, totalmente. Então, não faria mais sentido que esse projeto não avançasse. Então, a ideia é de que, né, a expectativa é que seja nomeado esse novo relator e que o projeto siga, né, seja analisado por essa comissão e siga em frente para, quem sabe, ser lá votado no Senado, no plenário do Senado, mas não há notícia de que chegou nem perto disso, né? Continua lá, então, parado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Certo? Então, concluindo, né, não há a definição precisa do que é um produto essencial. Mas hoje, por exemplo, aquelas pessoas que precisam, né, pacientes que precisam ter um home care em casa, né, aquele equipamento que é quase como se fosse uma UTI móvel e tal, que é instalado no quarto da pessoa, né, em casa ou no apartamento. Aquilo seria considerado um produto essencial, né, hoje.
é apenas um exemplo, né? Porque são várias as situações possíveis. E, na verdade, isso vai sendo definido realmente caso a caso. Mas o caso mais assim, nítido tem sido esse do home care, porque os tribunais têm concedido esse direito para os consumidores de troca imediata desses produtos, já que, muitas vezes, a manutenção desses equipamentos funcionando é o diferencial entre a vida, a manutenção da vida e a morte desse paciente que vai estar bastante debilitado. Então, existem alguns exemplos, né? Mas esse é o principal aqui para ser lembrado. Além dos outros que a gente viu que, volta e meia, são mesmo considerados produtos essenciais, como o celular, como a geladeira, o micro-ondas, o fogão, a máquina de lavar, certo? A quinta observação, aí a gente vai chegar agora nas opções mesmo, né? O que é que o consumidor pode fazer para que o vício seja sanado, no caso, o vício de qualidade. Então, isso está lá, como a gente viu no parágrafo 1º, nos incisos. Então, vamos analisar os incisos de maneira mais detalhada. E aí, lembrando, né, que está aí sublinhado, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, ou seja, a escolha é do consumidor. E ele não está obrigado a seguir somente aquela que, por exemplo, a maioria dos consumidores segue. Ele tem 3 opções, ele está livre para escolher uma delas para ser a opção de troca ou de resolução desse problema, desse vício. Então, aí temos as opções que são, lembrando, alternativas e não cumulativas. Então, o consumidor não pode acumular essas situações, ou seja, usar no mesmo pedido de um processo a opção 1, a 2 e até a 3. Não dá. Né? É preciso escolher uma delas para ser a opção aqui possível. Então, a primeira, substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. No 2, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E na 3, o abatimento proporcional do preço. Vendo cada uma delas separadamente, a gente vai ter outros detalhes importantes para serem analisados. Então, tratando do inciso 1, a gente viu aí, né, substituição do produto por outro, da mesma espécie, ou seja, igualzinho, em perfeitas condições de uso. Aí o que acontece nesse inciso primeiro? O Risato Nunes ele vai dizer que esse inciso primeiro ele disse menos do que deveria. Né? Então, por que ele diz isso? Porque o Risato Nunes afirma isso. É que a leitura desse inciso primeiro deve ser feita levando em conta que o outro produto deve ser exatamente igual ao anterior, sendo, então, de mesma marca, mesmo modelo e mesma espécie. Seria o caso, né? Você compra lá um iPhone 13 da Apple. Então, você tem ali um smartphone, né? De uma marca, de um modelo e de uma espécie tal. Se esse iPhone 13 dá problema, então, se você utiliza essa opção número 1, você vai querer um celular exatamente igual. Só que, claro, sem o vício que foi apresentado no primeiro produto. Então, vai buscar lá um iPhone 13 da Apple, igualzinho, com as mesmas especificações técnicas. Essa é a ideia aqui, certo? Então, tem que ser tudo igual. Se houver alguma diferença, tem outra opção que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, nesse primeiro caso, se o consumidor opta por essa situação número 1, aqui a troca, a substituição, é por um produto exatamente igual àquele que está viciado, com o diferencial, né, de que esse novo produto a ser entregue ao consumidor, o segundo, vai ter que estar em perfeitas condições de uso, o que não aconteceu no caso do primeiro produto comprado pelo consumidor, certo? E aí vem a pergunta, né? Bom, tem que ser um produto igual, igualzinho, mesma marca, mesmo modelo, mesma espécie. Mas e se não tiver? Né? Se houve uma falta mesmo, né? Está faltando produto no mercado, ou ele saiu de linha, né? O que fazer em situações assim? Bom, então, se não houver outro produto igual ou viciado, da mesma marca, modelo e espécie, o parágrafo 4º do artigo 18 vai dar a resposta para isso. O que é que coloca aqui o parágrafo 4º do artigo 18? Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver a substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deste artigo. Então, o que acontece aqui? Você comprou aquele produto e ele deu problema, né? Está viciado.
E aí você vai lá trocar esse produto na loja, né, ou na autorizada, ou, enfim, na fábrica, né, se há um representante da fábrica, e aí vai se dizer, olha, não tem esse produto mais, porque ou ele saiu de linha, ou está faltando mesmo, né, não está sendo fabricado. A gente está vendo muito isso durante a pandemia agora, né, a falta de matéria-prima, né, de semicondutores, chips, e aí vários produtos que dependem disso não estão sendo fabricados, ou estão sendo fabricados mais lentamente. Então, tem até fila de espera, né, para comprar carro novo de 4 meses, mais ou menos. Então, se você compra um carro, né, um veículo, um automóvel, e ele dá um vício, né, ele tem um vício, então você vai lá buscar a troca por outro igualzinho. Mas se não for possível, não está fabricando esse carro agora, ou então você vai esperar 4 meses para receber outro, né? E você quer essa solução aí dentro lá dos 30 dias, assim que passar os 30 dias, você já quer a solução, né, para resolver o problema. Então, não tem aquele carro, mas tem outro, que está lá no showroom e está para ser vendido, né? Está lá disponível à venda. E aí você pode, então, fazer essa troca. Troca o veículo de um modelo por outro, certo? Só que aí, claro, se é um veículo de outro modelo, pode ser que ele seja mais caro ou mais barato do que o primeiro que você comprou, o primeiro carro que você comprou. Então, o que é que pode acontecer aqui? O que é que vai acontecer? É possível essa troca, certo? Por um produto diferente do inicial. Então, você comprou lá, por exemplo, um HB20 na Hyundai e agora não tem mais HB20, você vai ter que comprar um Creta, né? Que é mais caro. Então, aí o que é que vai acontecer? Pode haver a troca? Pode. Só que aí você vai ter que pagar a diferença, né? Supondo que a diferença é de 20 mil reais, né, de um para o outro, então você vai ter que pagar 20 mil reais a mais para poder comprar aquele outro carro, para poder fazer, né, fechar a troca desse veículo. E se acontecer o contrário, né, você comprou o Creta e, na verdade, agora só tem HB20, né, o Creta deu problema e agora só tem HB20, então vamos supor essa diferença é de 20 mil mais a menos, né, para menos. Então aí é possível que você seja ressarcido, né, você receba esses 20 mil que você pagou a mais de volta. Ou ele pode ser revertido em acessórios para o veículo, né? Ou carta de crédito, enfim, há opções que são colocadas para que o consumidor possa receber de volta esse dinheiro, certo? Então, aqui tanto é possível pagar a mais, como receber uma restituição da parte que sobrou, certo? Então, é possível, então, pelo que prevê o parágrafo 4º do artigo 18 do CDC, essa determinação de que é possível trocar esse produto por outro parecido, né, pode ser da mesma marca, mas não do mesmo modelo, né? E aí, para isso, vai ser feita essa troca, só que pode haver complementação, ou seja, você pagando a diferença, ou restituição, você recebendo parte do dinheiro que você pagou, certo? Então, é possível que isso aconteça nessas hipóteses, quando falta esse produto igualzinho para ser trocado. Então, não se usa a opção do inciso 1º, lá do parágrafo 1º, vai se usar, na verdade, o parágrafo 4º. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Então, seguindo aqui, temos a questão da restituição, né? Inciso 2 do parágrafo 1º. Então, a segunda opção lá do que o consumidor vai ter é a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, falando primeiro dessa questão da restituição imediata do valor que foi pago, com a possibilidade de correção monetária. Essa questão da correção monetária ela apareceu muito ali nos primeiros anos do CDC, porque era ali 91, 92, 93, até 94. A gente ainda passava por um período de alta inflação, né, e de mudança constante de preços, e era preciso realmente ter uma atualização monetária rápida, né? Agora já nem tanto, apesar de que neste ano de 2021 a gente está vivendo um ano bem complicado para a inflação, né? Há uma previsão aí de uma inflação chegando perto dos 10%. Isso é inflação oficial, porque inflação em relação a produtos específicos tem produto que já passou de 30% de aumento esse ano. Que o diga aí o aumento dos combustíveis que está, né, galopante, e ainda vem mais aumentos por aí até o final do ano, é o que se espera, infelizmente. Então, em relação a essa questão de restituição de dinheiro, né, essa correção monetária ela pode existir, mas
não tanto quanto era lá nos anos 90, né, até o Plano Real começar. Hoje, isso é visto de uma maneira mais tranquila do que era lá, na época de inflação a 30%, 40%, 50% ou mais. E aí uma coisa que é importante, né, lembrar que nessa questão da restituição imediata são as formas de pagamento. Tem várias, né? Você paga em dinheiro, à vista, você paga no cartão de débito, você paga no cartão de crédito. Hoje você tem Pix para fazer pagamento, né? E aí o Pix seria quase como uma venda à vista mesmo, né? Porque é quase que imediata. Então, como é que isso vai ser feito, né? Restituição de dinheiro, restituição de quantias pagas. É preciso levar em consideração a forma de pagamento, porque nem sempre vai ser possível fazer restituição imediata. Então, a devolução do dinheiro ou estorno do valor pago em cartão devem ser imediatos, respeitando as características próprias de cada forma de transação. Aí é preciso diferenciar cartão de débito de cartão de crédito, porque no débito a venda é automática ali, né? A transferência do valor automaticamente. É como se fosse a venda à vista. Aí sim, se houve essa venda no débito e é preciso haver a restituição, ela deve ser imediata. E aí o estorno é feito de forma imediata para que esse dinheiro volte para a conta, né, se foi lá o cartão do banco, ou para que volte para o limite de um cartão, né, que tem lá essa determinação no contrato de ter limites para débito. Já a venda no cartão de crédito é diferente, porque você pode parcelar, né? E o pagamento pode ser colocado para mais dias à frente. Então, nesses casos, a restituição vai ter que respeitar essa negociação. Então, se você parcelou lá o produto em 12 prestações, você não pode esperar que a devolução seja imediata. Ela será certamente em 12 prestações também, certo? Vai ter que se respeitar a natureza do negócio feito aqui, da natureza do pagamento, né, da forma de pagamento. Então, lembrem-se disso para, né, levar em consideração essas possibilidades, que são muitas hoje, né? Cheque eu nem falei porque quase não se usa mais, né? Mas também depende lá, cheque pré-datado, cheque, né, como se fosse à vista e tal, mas a gente quase não usa mais, então vamos lembrar dos métodos que são mais comuns, dinheiro, cartão, Pix, hoje, né? E aí a terceira opção, né, do inciso 3 do parágrafo 1º, que é o abatimento proporcional do preço, certo? E aí o que é que vai acontecer nesses casos? O abatimento do preço deve ser proporcional ao nível de dano ou inadequação do produto ao consumo. É preferível que o consumidor use essa opção quando ainda houver possibilidade de usar o produto, mesmo avariado. Então aqui essa situação é mais ou menos a seguinte: você tem aquele produto tem um problema, né, tem um vício, mas esse vício não impede que você utilize o produto, certo? Só que esse vício, ele diminuiu o valor de mercado desse produto. Então, você pode pedir lá no fornecedor, né, junto ao fornecedor, o abatimento proporcional do preço. Então, pede lá para... Né, o produto está variado, então não vou pagar aqui o preço de um produto perfeito, né, em perfeito estado de conservação, em perfeitas condições de uso. Então, aí você vai negociar lá com o fornecedor esse abatimento. Então, vamos lá diminuir 20%, 30% desse valor. Então, é isso que vai acontecer aqui, certo? E aí, o recomendável, nesse caso, é que se utilize esse terceiro caso, essa terceira opção, se for possível, continuar usando o produto, mesmo que ele esteja com essa avaria, mesmo que ele tenha essa perda de valor de mercado, certo? Se não for possível manter o uso, então é melhor utilizar as outras duas opções, a do inciso 1 ou do inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 18. Então, aí estão, né, as regras específicas para os vícios de qualidade, certo? Então, temos o artigo 18 com o parágrafo 1º com as 3 opções. Se não for possível usar a mesma marca, modelo, espécie lá na troca do inciso 1, vai para o parágrafo 4º, e aí tem os outros parágrafos que trazem as outras opções para essas situações. Na sequência, tem então o vício de quantidade, mas falta 1 minuto e pouco para terminar aqui a primeira parte da aula. Então, eu vou fazer logo um intervalozinho para gravar a aula, né? E aí, vocês me aguardam que já já eu volto para a gente ver os vícios de quantidade, tá? Até já.